Quando um leão parou de reagir a tudo no zoológico, ninguém imaginava o motivo. Ele não atacava, não respondia, não olhava para ninguém, até que alguém parou diante dele em silêncio, e naquele instante, algo impossível aconteceu. O que despertou esse animal? O que existia naquele silêncio? E por que esse encontro parecia mais humano do que qualquer explicação? O Willow Ridge City Zoo estava cheio naquela tarde de verão. Crianças corriam entre os corredores, turistas conversavam, e o som de passos e vozes se misturava ao ar quente. Mas diante do recinto do leão, o barulho parecia diminuir, como se algo ali pedisse respeito ou silêncio. No canto mais escuro do recinto, o leão Atlas permanecia imóvel, a cabeça apoiada no chão, as patas estendidas, os olhos abertos, porém distantes. Não havia alerta, nem curiosidade. Apenas uma ausência profunda, difícil de compreender à primeira vista. Um grupo de visitantes parou rapidamente para olhar, fez alguns comentários, tirou fotos e seguiu adiante. Para quem via de fora, Atlas parecia apenas calmo demais. Mas alguém não via aquilo como calma. A poucos metros dali, observando em silêncio, estava a Dr. Emily Hayes, veterinária responsável pelo bem-estar dos grandes felinos. Ela acompanhava Atlas havia anos e sabia reconhecer quando algo estava errado. Ao lado do portão lateral do recinto, um tratador comentava em voz baixa que o leão mal reagira à refeição daquela manhã. Emily não respondeu. Continuou olhando. Não era cansaço, não era tranquilidade, era desistência. Atlas comia quando a comida era deixada. Às vezes caminhava alguns passos, quase sempre pelo mesmo trajeto, marcado pelo hábito. Seus movimentos não tinham intenção, apenas repetição. Era o tipo de silêncio que não vinha do corpo, mas de dentro. Enquanto os visitantes passavam sem perceber, Emily sentia um peso familiar no peito. Aquele leão não estava apenas quieto. Ele estava ali, mas algo dentro dele já tinha parado muito antes. E ninguém ainda sabia por quê. Horas depois, já na sala administrativa do setor de grandes felinos, Dr. Emily Hayes revisava os registros de Atlas em um monitor antigo. As imagens do circuito interno confirmavam o que ela havia visto no recinto, o mesmo percurso curto ao amanhecer, a mesma pausa diante da parede lateral, o mesmo olhar vazio que nunca chegava a lugar algum. Ela conhecia aquele padrão. Não era apenas apatia, era memória, e boa parte dela vinha de antes de Willow Ridge. Atlas não havia nascido ali. Fora transferido 3 anos antes, vindo de um antigo zoológico do interior, um lugar que encerrara as atividades após denúncias de má administração. A documentação oficial dizia pouco: ambiente inadequado, espaço reduzido, histórico de isolamento. Mas relatórios burocráticos não registram silêncio, nem o tipo de perda que não deixa ferida visível. A primeira vez que Emily o viu foi no dia da transferência. Atlas estava magro, com a pelagem áspera, e o olhar já distante demais para um animal tão grande. Ainda assim, havia algo dentro dele naquela época. Não força, exatamente, mas resistência. Ela lembrava bem. No caminho até o novo recinto, ele observava cada movimento ao redor, desconfiado, mas consciente, como quem tenta entender onde está e decidir se vale a pena reagir. Nos primeiros meses em Willow Ridge, Emily e a equipe trabalharam para readaptá-lo. O novo recinto era maior, havia sombra, plataformas elevadas, gramado reforçado. O espaço não substituía a liberdade, nenhum recinto substitui, mas oferecia dignidade, segurança, tempo. E ao contrário do que se via agora, Atlas ainda respondia. Explorava o terreno aos poucos, cheirava troncos, observava o lago artificial, dormia ao sol em posições diferentes a cada semana, como se estivesse redescobrindo o próprio corpo. Houve um período em que ele parecia melhorar. Não rugia, mas estava presente. Emily o observava à distância,
Nunca acreditou em forçar proximidade. Animais traumatizados não retornam por comando. Retornam quando encontram um motivo. Ela esperou. E por algumas semanas, acreditou que ele estava voltando. Mas então vieram os pequenos sinais. Primeiro, ele parou de explorar a área alta do recinto. Depois, deixou de visitar a parte mais aberta. Em seguida, passou a repetir trajetos curtos, sempre pelos mesmos pontos, como se o espaço estivesse encolhendo ao redor dele. Ele ainda comia, ainda caminhava, ainda existia, mas algo nele diminuía. Emily registrou comportamentos, reuniu exames, descartou problemas metabólicos, infecções, dor física. Nada justificava a regressão, nada visível, pelo menos. Foi nessa época que recebeu um e-mail com os arquivos finais do antigo zoológico. Entre os documentos, havia um relatório curto, assinado por um ex-tratador. Uma frase não saía da cabeça dela. Ele não reage quando está sozinho. Emily releu aquilo várias vezes. Sozinho, não isolado fisicamente, mas emocionalmente. Atlas havia passado anos em um espaço pequeno demais, com pouco estímulo, pouca interação, poucas mudanças. Tudo ao redor dele era previsível, repetitivo, imóvel. E quando o mundo não muda, a mente aprende a não esperar nada. No presente, ao vê-lo imóvel outra vez, a mesma conclusão se formava, lenta, dolorosa, inevitável. Não era que Atlas não tivesse forças, era que ele já não via motivo para usá-las. Do lado de fora da sala, o vento atravessou as árvores do setor leste do zoológico. Emily fechou o relatório e apoiou os cotovelos sobre a mesa, respirando fundo. Willow Ridge oferecia espaço, comida, cuidados. Mas nenhuma dessas coisas devolvia sozinha o que o tempo tirou, a liberdade de esperar algo do mundo. Ela voltou ao recinto antes do fim da tarde. Atlas estava no mesmo lugar de antes, a cabeça baixa, o olhar ainda perdido. Por um instante, Emily imaginou como seria vê-lo rugir, não por força, mas por presença. Só que naquele momento, ele não parecia ter nada a dizer, nem ao mundo, nem a si mesmo, e silenciosamente ela percebeu. A pergunta já não era o que está errado com ele, era o que o mundo tirou dele, que ele nunca conseguiu recuperar. Foi a partir dessa constatação que Dr. Emily Hayes decidiu agir. Os primeiros indícios de regressão não foram ignorados. Nos dias seguintes, ela reuniu a equipe do setor de comportamento animal para revisar protocolos de estímulo e bem-estar. A decisão foi unânime: reforçar o enriquecimento ambiental, ampliar variações de rotina e tentar devolver ao leão algum senso de curiosidade, ou, ao menos, de presença. Plataformas de madeira foram reposicionadas, novos troncos inseridos, aromas naturais espalhados em pontos estratégicos, o tipo de estímulo que, em outros felinos, despertaria investigação. Em alguns dias, pedaços de alimento eram colocados em alturas diferentes para incentivar movimento. Era a primeira tentativa de alcançar aquilo que o mundo havia apagado nele. Com outros animais, aquilo costumava funcionar, mas com Atlas, não. Ele observava os objetos como quem reconhece algo que não lhe diz respeito. Às vezes chegava perto, cheirava brevemente e voltava ao mesmo canto, como se o mundo inteiro se resumisse àquele ponto do chão. Michael, o tratador responsável por sua alimentação, falava com ele em voz calma. Não era um pedido de resposta, era quase um convite. Ainda assim, Atlas não reagia. Não havia tensão nem agressividade, apenas ausência. Emily registrava tudo, não porque buscasse provas, mas porque precisava admitir para si mesma que nada daquilo o alcançava. Certa manhã, instalaram uma câmera discreta dentro do recinto para monitoramento contínuo. Não para vigiar Atlas, mas para observar o que ele fazia quando ninguém estava por perto. O resultado foi mais difícil de assistir do que qualquer relatório. Horas inteiras de imobilidade parcial. Ele mudava de posição raramente e, quando o fazia, os movimentos eram curtos, econômicos, quase cautelosos.
como se gastar energia sem finalidade fosse um risco. No final do turno, Emily permaneceu sozinha na sala de observação. O vídeo avançava rápido, condensando o dia inteiro em poucos minutos, mas a sensação era a mesma. O tempo passava. Atlas, não. Na reunião seguinte, alguns membros da equipe sugeriram aumentar o número de estímulos. Outros defenderam intervenções mais diretas. Emily hesitou. Havia algo delicado naquela fronteira entre ajudar e pressionar. Se insistirmos demais, disse ela por fim, corremos o risco de transformar o estímulo em ruído. Ninguém discordou. Eles não estavam lidando com um animal desobediente, nem com preguiça, nem com resistência física. Atlas não reagia porque, em algum nível, parecia acreditar que nada ao redor dele podia mudar. E forçar mudança não criaria significado, criaria desgaste. Foi então que Emily tomou uma decisão diferente das anteriores. Em vez de aumentar a presença humana, ela reduziu. Não por abandono, mas por respeito. As semanas seguintes seriam de observação silenciosa, menos interferência, menos tentativas diretas, menos expectativas impostas. O objetivo não era provocar reação, mas entender sua ausência. Michael adaptou a rotina de alimentação para algo mais previsível e discreto. A equipe se manteve presente, porém à distância. As visitas técnicas foram feitas com passos lentos, vozes baixas, cuidado extremo, como quem entra em um espaço onde qualquer movimento brusco pode quebrar um fio invisível. E mesmo assim, nada mudou. Ou talvez mudasse de outra forma. Ao acompanhar os relatórios de observação, Emily percebeu um detalhe sutil. Atlas não parecia rejeitar o mundo. Ele apenas não se movia em direção a ele. Não havia medo, não havia alerta, não havia fuga. Havia desistência calma. Como alguém que já não espera ser chamado. Numa tarde especialmente silenciosa, ela permaneceu diante do recinto por mais tempo do que deveria. Não olhava como veterinária, não anotava nada, apenas permanecia ali, respeitando o mesmo silêncio que ele habitava. O sol descia devagar sobre o gramado artificial. Atlas levantou a cabeça por um instante breve e depois voltou ao chão. Foi mínimo, quase imperceptível, mas não foi automático. Aquilo não era avanço, era dúvida, como se por um segundo ele tivesse considerado a possibilidade de existir ali de novo, e depois recuado. Na manhã seguinte, o zoológico estava mais cheio do que o normal. Excursões escolares, famílias, grupos de turistas, o fluxo atravessava os corredores como um rio barulhento. O recinto de Atlas recebia os mesmos olhares rápidos de sempre, até que alguém não passou direto. Entre os visitantes daquele dia estava um menino de cerca de 8 anos. Caminhava devagar, segurando a alça da pequena mochila azul. O nome bordado dizia apenas Noah. Ele não corria como as outras crianças, não se apoiava nas grades, não chamava o leão em voz alta. Quando chegou diante do recinto, parou e ficou ali. Enquanto os demais turistas se dispersavam, Noah deu um passo à frente, não por impulso, mas como quem reconhece um lugar onde precisa estar. Observou Atlas por alguns segundos. Não havia espanto em seu rosto, nem curiosidade infantil. Havia silêncio. Dr. Emily Hayes, que fazia uma ronda distante, percebeu a imobilidade incomum do menino. Normalmente, crianças reagiam com euforia ou frustração diante da apatia do leão. Noah, porém, não demonstrava expectativa alguma. Ele não queria que Atlas rugisse. Ele queria entender. Sem dizer nada, sentou-se no chão de pernas cruzadas, exatamente na linha frontal do vidro de proteção. Não encostou as mãos. Não bateu. Não tentou chamar a atenção. Apenas permaneceu ali. O tempo passou. Pessoas vinham e iam. Conversas ecoavam ao redor. Mas, entre Atlas e Noah, o mundo parecia desacelerar. Emily observava de longe. Não sabia explicar por quê, mas não interveio. Atlas continuava imóvel no canto de costume, a cabeça apoiada no chão, o mesmo olhar distante, como se nada pudesse atravessar a distância invisível que o separava do resto do mundo. Até que,
Lentamente, seus olhos se moveram. Não foi um gesto brusco nem defensivo. Foi sutil, quase hesitante. A íris dourada deslizou na direção do vidro, como se algo tivesse atravessado o espaço silencioso que ele habitava. Ele não ergueu o corpo, apenas olhou. Emily prendeu a respiração. Noah não reagiu com surpresa. Não se mexeu, não abriu um sorriso, não tentou se aproximar. Ele sustentou o olhar. Por alguns segundos, Atlas permaneceu imóvel, mas não ausente. Não havia curiosidade, nem alerta, nem ameaça. Era reconhecimento, como se pela primeira vez em muito tempo alguém estivesse ali não para exigir reação, mas para compartilhar o silêncio. O movimento foi quase imperceptível, mas real. Atlas levantou a cabeça a alguns centímetros. Os músculos do pescoço tremiam discretamente, como se o gesto exigisse mais do que o corpo estava acostumado a entregar. Ele permaneceu assim, suspenso entre levantar e desistir, entre voltar ao chão ou permanecer presente. O mundo ao redor continuava barulhento, mas naquele instante parecia existir apenas aquele espaço, aquele leão e aquele menino sentado no chão. O tempo se alongou. Emily sentiu um frio subir pela coluna. Não ousou dar um passo. Michael, que se aproximava pelo corredor lateral, parou sem emitir som. Atlas piscou uma única vez. E então parou. A cabeça permaneceu a poucos centímetros do chão, suspensa entre recuar e avançar, como se algo dentro dele estivesse prestes a decidir se permanecia onde sempre esteve, ou se dava o primeiro passo de volta ao mundo. Noah não desviou o olhar. Ele continuava sentado, calmo e quieto. Não por timidez, mas por algo mais profundo. Não havia ansiedade, nem urgência. Havia uma serenidade rara para alguém tão jovem, como se estivesse acostumado a conviver com silêncios longos. Doutor, Emily Hayes observava a cena com cautela. Crianças costumavam perder o interesse rápido, serem puxadas pelos pais, ficarem frustradas quando o leão não reagia. Mas Noah não demonstrava frustração. Ele não esperava a resposta. E, de algum modo, isso parecia alcançar Atlas. O menino respirou fundo e apoiou as mãos no próprio colo. Seus ombros carregavam um peso discreto, diferente do cansaço típico das crianças que correm demais. Era o peso de quem carrega algo que não sabe bem como soltar. Do lado de fora da grade, uma funcionária chamou outro grupo de visitantes. Pais, guias e estudantes seguiram adiante, mas Noah continuou ali, imóvel como o leão, como se o mundo ao redor pertencesse a outra dimensão. Emily se aproximou sem fazer ruído, mantendo distância. Não queria interferir. Então percebeu. O olhar de Noah não era de curiosidade, era de reconhecimento. Atlas continuava com a cabeça suspensa, sem recuar, sem avançar. Não havia força naquele gesto. Havia esforço. Um esforço silencioso, quase frágil, como o de alguém tentando acordar de um sono muito longo. Por um instante, Noah apertou os lábios, como quem contém algo que não pode dizer em voz alta. Seus olhos não brilhavam de entusiasmo. Eles carregavam a mesma tristeza contida, a mesma pausa. Emily sentiu o estômago apertar. Não era uma criança fascinada por um animal exótico. Era alguém que entendia o que era olhar o mundo de dentro e sentir que ele não respondia mais. Atlas piscou novamente, lento, pesado. Seu olhar não atravessava Noah, repousava nele. Não havia medo, não havia ameaça, não havia instinto predatório. Havia uma pergunta muda, uma espécie de "Você também?" Noah inclinou a cabeça de leve, como quem responde sem palavras. Ele não sorriu, não tentou se aproximar, não pediu nada, apenas ficou. E naquele breve instante, dois mundos que haviam aprendido a se calar pareceram se reconhecer no mesmo silêncio partido. Emily percebeu, com a mesma clareza de um diagnóstico que não se quer confirmar, que não era só um leão que havia parado de reagir ao mundo. Era um menino que, de algum modo, já sabia o que era parar de esperar.
O instante se prolongou. O burburinho do zoológico seguia ao redor. Passos apressados, vozes distantes, um carrinho metálico cruzando a passarela próxima. Mas nada disso parecia atravessar aquele espaço suspenso diante do vidro. Atlas inspirou devagar. O ar entrou pesado. Seus olhos permaneceram fixos no menino. Eles não se encaravam como animal e visitante, mas como dois seres tentando permanecer presentes no mesmo instante. Emily sentiu o coração acelerar. Sabia que qualquer estímulo externo, um chamado alto, um movimento brusco, uma aproximação desnecessária, poderia desfazer aquilo em segundos. Assinalou discretamente para um funcionário ao fundo do corredor, pedindo silêncio sem dizer palavra. E então, Atlas deu um microavanço, não com o corpo inteiro, apenas com o que ainda tinha coragem de mover. Suas patas dianteiras se contraíram sutilmente contra o chão, como se o corpo tivesse considerado a ideia de se erguer, mas hesitasse no meio do gesto. O peito se elevou de leve. A respiração oscilou. Ele parou. A tensão não era de ameaça, era de dúvida, como alguém que, após muito tempo imóvel, tenta recordar como é dar o primeiro passo e teme descobrir que já não sabe como. Noah inclinou a cabeça apenas um pouco, não como convite, mas como quem diz, eu estou aqui. Emily sentiu o chão sob seus pés parecer distante. Nada mais naquele espaço importava. Nem o zoológico, nem os relatórios, nem as tentativas frustradas. Havia apenas um leão, um menino e uma pergunta silenciosa pairando no ar. Será que ele vai voltar? Ou vai se perder de novo no silêncio que o protege? O instante parecia infinito. Então, Noah respirou fundo. Não foi um suspiro pesado, nem um gesto dramático. Foi uma respiração simples, mas consciente. Ele ergueu o rosto um pouco mais e, pela primeira vez desde que se sentara ali, abriu os lábios. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Hey, Atlas! Nada mais. Nenhum pedido, nenhuma expectativa, apenas um chamado que não exigia resposta. Atlas não reagiu de imediato. Não foi um sobressalto, nem defesa, nem instinto. Foi presença. Emily percebeu a diferença antes mesmo de saber como explicar. Atlas não estava observando um intruso. Ele estava permitindo ser visto. Atlas fechou os olhos. Não em fuga, não em exaustão, mas como quem, pela primeira vez em muito tempo, encontra um lugar onde pode parar, sem desaparecer. Sua respiração tremeu levemente, um tremor pequeno, humano demais para um corpo tão grande. Emily sentiu o ar ao redor mudar. Não havia triunfo, não havia espetáculo. Havia algo infinitamente mais raro, um animal que o mundo tinha esquecido, aceitando existir novamente por causa de alguém que não pediu nada em troca. Ela sabia que aquilo não significava cura, não era recuperação completa, nem garantia de mudança definitiva. Era algo mais raro, o primeiro sinal de que Atlas havia parado de fugir para dentro de si, mesmo que por instantes, mesmo que de maneira frágil, mesmo que pudesse recuar depois. Ele existia ali, presente, não como um corpo que respira por hábito, mas como uma vida que, pela primeira vez em muito tempo, parecia considerar a possibilidade de voltar. Os dias seguintes não trouxeram milagres. Atlas não se transformou de repente em um animal ativo, confiante ou pleno. Havia manhãs em que voltava ao canto do recinto, reticente, preso aos próprios hábitos de sobrevivência. Havia tardes silenciosas, em que seu olhar parecia retornar àquela distância invisível. Mas algo, discreto, quase imperceptível aos desatentos, havia mudado. Ele já não ficava sempre no mesmo ponto. Às vezes caminhava até a área central do recinto. Às vezes observava o espaço antes de se deitar. Às vezes permanecia imóvel, mas não ausente. E em alguns dias, Noah voltava. Não todos. Não com frequência suficiente para parecer rotina, mas o bastante para que Atlas soubesse reconhecer. Dr. Emily Hayes mantinha o distanciamento respeitoso. Não transformou aquilo em protocolo oficial. Não pediu que o menino fosse incluído em relatórios. Não atribuiu um termo técnico ao encontro. Algumas coisas, ela sabia, não pertenciam ao campo dos dados. Pertenciam ao campo do que permanece. Certa tarde,
Noah chegou sem fazer ruído. Sentou-se no mesmo lugar de antes, as pernas cruzadas, as mãos apoiadas no colo. Dessa vez, Atlas não demorou tanto. Não houve hesitação longa, nem tremor de incerteza. Ele ergueu a cabeça devagar e a manteve alta. Seus olhos encontraram os de Noah. Não havia triunfo no gesto. Não havia espetáculo, era apenas reconhecimento, como quem diz, eu lembro de você. Emily observou, sem interferir. Ela sabia que aquilo não apagava o passado de Atlas, não devolvia os anos perdidos, não curava todas as ausências, não prometia que ele nunca mais voltaria ao silêncio. Mas, naquele instante, nada disso importava, porque o silêncio já não era vazio, era compartilhado. Noah respirou fundo, não para chamar, nem para pedir, nem para quebrar o momento, apenas para estar. Atlas manteve o olhar firme, presente, sustentado, não rugiu, não precisou. O som não era necessário, a existência era. E enquanto o sol se inclinava sobre o recinto e o zoológico seguia a vida ao redor deles, Emily compreendeu o que aquela história realmente havia revelado. Às vezes, a maior forma de força não é voltar a ser o que um dia se foi, mas descobrir que ainda é possível permanecer. Agora, imagine uma mulher parada diante de um cão idoso, em uma ala silenciosa do abrigo, o coração acelerando enquanto ela percebe que aquele olhar parece reconhecer algo do passado que ela tentou esquecer. Será que esse reencontro revela a verdade sobre o que realmente aconteceu anos atrás? O que a ligação entre os dois esconde? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!